trazer o nosso time todo para cá, claro, para a gente falar um pouquinho sobre esse documento que o ministro Luiz Edson Fachin enviou para as Forças Armadas, né? Ele recua, claramente ele dá um passinho para trás, falando, eu aqui não vou mais botar lenha nessa fogueira, tá tudo certo, as sugestões a gente acatou quase todas, o que ficou ainda sob análise para a próxima eleição tá lá, pode ficar tranquilo, se a ideia é colaborar, vamos juntos, tá tudo certo, tudo em casa. Renata, isso diminui a fervura dentro do QG, dos quartéis militares, enfim, ou o desconforto permanece? Esse recuo deve ser lido como estratégico ou um recuo de quem, sei lá, assustou? Eu acho que é estratégico no sentido de que a leitura ali, quando o ministro fala em diálogo institucional, né, faz uma nota que, concordo com você, difere daquela primeira postura vista pela Justiça Eleitoral, né, de rebater ponto a ponto, e inclusive trouxe ali um enorme embaraço para as Forças Armadas, porque a argumentação técnica, né, resvalou em questionamentos do quão preparados estavam os militares para fazer esse tipo de avaliação. Nesse caso, está seguindo por um outro caminho. E por que eu faço esse comentário? Porque o posicionamento que nós destrinchamos aqui no ar na sexta-feira das Forças Armadas e do ministro da Defesa, ele tinha duas partes. A primeira era uma parte que era assim, vou deixar aqui bem claro que a gente não está gostando de nada disso. Estamos nos sentindo desprestigiados, não cabe esse tipo de tratamento pela Justiça Eleitoral, tem coisa aqui que tem que ser levada a sério, sim. E uma segunda parte em que voltava a falar ponto a ponto sobre sugestões e sobre questões que as Forças Armadas entendiam que a Justiça Eleitoral tinha de tratar mais seriamente. Então, quando a gente vê essa forma como foi encarado agora pelo ministro Edson Fachin, no mínimo ele torna mais difícil que as Forças Armadas escalem novamente essa questão. Porque ali, na sexta-feira, naquele documento do ministro da Defesa, ficou muito claro que eles estavam dispostos a insistir no fato de que foi aberta essa porta às Forças Armadas e eles pretendiam usá-la e serem levados a sério. Bom, pois esse ponto que a Renata traz é interessante, né, Yuri? Houve um nó tático ali de Fachin. Você quer reclamar do quê? Não tá no grupo? Tá no grupo. Sugestão não foi acatada? Foi acatada. Eu não quero conversar? Eu te adoro. Quero conversar muito com você, querido. Fala comigo, manda um zap. Difícil. Oi, sumido. Oi, sumido. É um nó tático que o ministro Luiz Edson Fachin dá, dizendo, não, as portas aqui estão abertas. Essa escalada de ânimos que vocês estão vendo aí, da minha parte, ela não existe. Pois é, e aí deixa exposto também para cada um que está acompanhando toda essa novela entender ou tirar a sua própria opinião se é um debate para se chegar a algum lugar ou se é um debate pelo debate em si. No fundo, é isso que o presidente do TSE parece esclarecer aqui. Fala, bom, então tá, se é para falar isso, tá bom, tá feito, segue o baile. E a impressão de que dá, e isso já havia uma expectativa sobre esse novo documento do Ministério da Defesa, inclusive o repórter do Estadão, Marcelo Godoy, trouxe essa informação de que o documento estava sendo preparado justamente como uma tréplica, né, em relação a uma réplica, na verdade, em relação àquela resposta mais contundente da Justiça Eleitoral, e nota-se agora que é isso. Então tá, fez a sua réplica, o processo de aprimoramento das urnas não se encerra nesta eleição. Essa eleição de 2022 não é a batalha final de uma guerra para se ter um sistema melhor. O sistema é constantemente aprimorado, como vem sendo desde a primeira adoção das urnas eletrônicas em 1996. São constantes os momentos em que há atualização de software, há chamado com especialistas, e a grande questão é que só nesta eleição é que as Forças Armadas entraram dispostas a travar essa batalha em torno da urna eletrônica de novo, para resolver um problema que não existe, que é contestação ou alguma suspeita de fraude ou adulteração do resultado das urnas. Yuri, isso a Folha de São Paulo fez uma manchete hoje, uma Exato. matéria, página 4, né? Nunca houve questionamentos e a Folha chegou a essa conclusão por meio da lei de acesso à informação. Enviou lá pedindo, olha, por favor, Ministério da Defesa envie qualquer documento que tenha sido feito desde a implantação da urna eletrônica em 1996, questionando ou sugerindo, né, modificações ao sistema. E o Ministério respondeu, não houve, nunca houve, até
agora, 2021, até este ano, que se tornou um ano de uma batalha para o presidente Jair Bolsonaro pela reeleição, o presidente largando em segundo lugar nas pesquisas, uma situação nova e adversa para quem vai buscar a reeleição num contexto de questionamento e tensionamento por parte das Forças Armadas. Agora, fica muito claro, né? A intenção do Fachin, Leandro, quando ele vem assim, evidencia que o Tribunal Superior Eleitoral disse, né, que as entidades que poderão fiscalizar o voto eletrônico de votação e poderão participar de todas as etapas de auditoria: partidos políticos, OAB, Ministério Público, Congresso, Supremo, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Forças Armadas, Confederação Nacional da Indústria e demais integrantes do Sistema S, ou seja, é um baile enorme, vem também. Isso, de certa forma, tem o condão de mostrar que é uma série de instituições, inclusive do próprio governo, como é o caso da CGU, que é um braço do governo Bolsonaro, a APF, idem, uma série de instituições que estão por dentro, né? Isso dilui a pressão de uma delas, né? Se todo o respaldo vier do outro lado de quem está fazendo esse trabalho de maneira sistemática há anos. Pois é, Dani, dilui essa pressão e é um ponto, uma forma também do ministro Fachin lembrar às Forças Armadas que eles estão como convidados dessa comissão, né, que o Ministério da Defesa enfatiza que se sentiu desprestigiado na nota divulgada, no ofício divulgado na última sexta-feira, mas é uma comissão que reúne diversas outras entidades, representações da política, do legislativo, do governo, enfim, e que as Forças Armadas não entraram num degrau acima das outras instituições. Entrou todo mundo no mesmo patamar de igualdade para poder trazer sugestões ao processo eleitoral e não determinar o que precisaria acontecer. Dani, hoje eu conversei com uma pessoa que trabalha lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, alguns servidores que trabalham lá, para tentar entender exatamente em que ponto que a gente está, porque no ano passado a questão era o voto impresso, depois passou a ser a auditoria das urnas eletrônicas, agora o debate é sobre uma contagem paralela dos votos. E aí eu fui falar lá no TSE para saber, olha, isso já é possível de fazer há muitas eleições? E já é. A contagem simultânea dos votos, ela não é uma novidade. Está sendo usado como se fosse agora, como mais uma forma de questionar o processo eleitoral. Mas a contagem paralela de votos, ela já está prevista na lei das eleições desde uma alteração que foi feita em 2002. Antes de 2002 já tinha uma previsão, mas a alteração de 2002 colocou ali bem claro quem pode pedir, inclusive, essa contagem simultânea dos votos. Os partidos podem ir lá no Tribunal Superior Eleitoral e fazer essa solicitação. Quer dizer, é mais um debate, né, que os militares e o TSE, os militares tentam fazer com que o TSE trave em cima de algo que já está dado. E esse é o entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, para as eleições desse ano, você vai ter uma série de mecanismos para facilitar a impressão daquele boletim da urna eletrônica, que depois de toda a votação, esse boletim é impresso como forma de dinamizar ainda mais e garantir mais transparência ainda, algo que já é transparente, que é essa contagem simultânea dos votos. Dani. Gente, inclusive aqui no final, né, o ministro Luiz Edson Fachin diz, olha, para ajudar no trabalho de cooperação, eu estou enviando, junto com esse ofício, o calendário das auditorias que nós vamos realizar nas urnas prévias antes da eleição, né? As auditorias, no plural, tá? E aí ele termina, renovo no ensejo de nossos respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência, o ministro da Defesa, expressando nossa elevada consideração às Forças Armadas e a todas as instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil. Não é por falta de de aceno que essa briga vai acontecer. Foi uma posição adotada pelo ministro Luiz Edson Fachin, um nó tático.